Olá pessoal, boa noite, espero que vocês estejam bem. Conforme nós combinamos na nossa última aula, faltou resolver um exercíciozinho, né? E aí o objetivo desse vídeo então é apresentar a resolução deste exercício, tá? Nosso exercício é o seguinte: o cabo AB exerce uma força de 80 newtons sobre a extremidade da barra de 3 metros de comprimento AO. Determine a intensidade da projeção dessa força, que é a força de 80 newtons, ao longo da barra, a barra AO. Então, examinando aqui o nosso exercício, o nosso enunciado, nós temos a barra AO, né? Temos o nosso cabo aqui AB, e nesse cabo, conforme lemos no exercício, no enunciado e verificamos aqui também, existe uma força de 80 newtons, né? Essa barra AO forma um ângulo de 60 graus com eixo X positivo, ela tem um comprimento de 3 metros, conforme diz o enunciado, se forma 60 graus com X positivo, consequentemente forma aqui, ó, 30 graus com Y, né, positivo também, e entre os pontos O e B existe uma cota de 4 metros. Como eu iniciei a resolução do exercício? Então, eu iniciei olhando essa região aqui que está marcada em vermelho, olhando ela de cima, tá? Olhando ela de cima, o que eu vejo, né? Então tá lá, ó, meu eixo Y, meu eixo X, aqui da origem, ó, sai o meu cabo, sai a barra, né? Então a barra, ó, do ponto O até o ponto A. Então se a gente voltar lá e der uma olhada, ó, do ponto O até o ponto A, essa barra tem um comprimento de 3 metros, né? Deixa eu colocar unidade aqui, que sem unidade fica estranho. 3 metros, e ela forma 60 graus com o eixo X, e consequentemente aqui, né, eu tenho 30 graus, tá? Não está muito bom o desenho, mas tem 60 graus entre ela e X e 30 graus entre ela e Y. Muito bem, então o que acontece, né? Vamos imaginar aqui, a gente vê, na verdade, dois triângulos retângulos, né? Eu tenho um triângulo retângulo aqui e um outro triângulo retângulo aqui, tá? Então, imagina o seguinte, né? Se eu quero saber a projeção dessa barra aqui de 3 metros de comprimento, eu quero saber a projeção dela em X e a projeção dela em Y, né? Para que eu possa, então, escrever as coordenadas dessa barra OA, AO, tanto faz, né? Então, para que eu possa escrever as coordenadas dessa barra, eu preciso saber as projeções em X e em Y, tá? Então, o que acontece, ó? O que eu fiz? Eu utilizei esse triângulo retângulo aqui, que tem os 60 graus entre a força, aliás, entre a barra AO e o eixo X positivo. 60 graus conforme está indicado lá no meu desenho. Eu usei esse triângulo retângulo, tá? Então, ó, se eu quiser saber o valor da projeção desses 3 metros em Y, como que eu vou fazer? Então, ó, se eu quiser a projeção em Y, eu estou buscando esse valor aqui, ó. Concorda comigo que esse valor aqui é o mesmo valor que eu vejo lá em cima do eixo Y? Ó. Esse valor que eu vejo aqui é o mesmo que eu vejo aqui. Então, considerando esse triângulo retângulo que eu estou passando o mouse aqui, eu quero descobrir esse valor. Então, esse daqui é o cateto oposto desse triângulo retângulo, né? Ó, esse é o cateto adjacente, que está em cima do eixo X. O cateto oposto é o que me dá a projeção em Y, e a hipotenusa são os 3 metros do comprimento da barra. Então, se eu quero saber o cateto oposto, qual formulinha que eu vou fazer? Eu vou usar a formulinha do seno. Ó. Então, o seno de 60 vai ser o cateto oposto nesse triângulo retângulo aqui. Quem que é o cateto oposto? É a projeção em Y, né? Então, é o Y dividido pela hipotenusa, que é o 3. Foi isso que eu escrevi aqui, ó. Seno de 60 graus é igual cateto oposto, que é o Y, dividido pela hipotenusa, que é o 3. Lembrando, ó, nesse triângulo retângulo aqui. E aí, o que eu quero, né? Eu quero a projeção em Y. Se eu quero Y, é ele que eu tenho que isolar. Então, esse seno de 60 que está aqui,
o 3 que está dividindo o y desse lado vai subir multiplicando o seno de 60 para que eu consiga isolar o y. Então, y, né, a projeção do 3 lá em y, ou as coordenadas do ponto A, né, lá em y, vai ser 3 vezes seno de 60 graus. E aí eu quero saber também a projeção em x, né, usando o mesmo triângulo retângulo, em x, né, eu vou ter o quê? O meu cateto adjacente está em cima do eixo x. Então eu vou usar essa formulinha aqui, que envolve cateto adjacente e também a hipotenusa. Qual é essa fórmula? A fórmula do cosseno. Então o cosseno de 60 graus vai ser o cateto adjacente, que é o x, dividido pela hipotenusa, que é o 3. Se eu quero descobrir o x, o 3 que está dividindo ele passa para lá multiplicando o cosseno de 60. Então, ó, em x eu vou ter 3 vezes cosseno de 60. Legal. Consegui, então, em z. Né? O que eu vou ter em z? Se a gente olhar o desenho, ó, essa barra aqui, ela só vai ter coordenadas em x e em y. Né? Em z não vai ter. Tá? Então, agora que eu já determinei essas projeções aí em x e em y, eu estou pronto, então, para montar o meu vetor posição. Né? O meu vetor posição que eu chamei de RBA. Escrevi aqui, né? Como que eu vou montar esse vetor posição? Então, vou colar aqui embaixo. Então, o meu RBA vai ser a coordenada do ponto B em x. Então, olhando aqui o meu desenho, lembra que o eixo x é esse, né? Tudo bem? Então, o x está aqui. O ponto B, se eu olhar ele em relação ao ponto x, ele está aqui, na base, né? Está aqui no zero, certo? Então, vai ficar 0 do ponto B e o ponto A. Onde que está o ponto A? O ponto A é a projeção da barra de 3 metros em cima do x. Quanto que é essa projeção? Foi o que a gente acabou de ver, ó. É 3 cosseno de 60. Então, aqui, ó, vai ficar da seguinte forma. 0, que é onde está o ponto B, certo? Menos o quê? Menos é da formulinha. 3 cosseno de 60 graus. Isso vezes o vetor unitário i. Agora eu preciso ver a posição de B e a posição de A em relação ao eixo y. Veja que o B, mais uma vez em y, o B ele vai valer 0. Né? Ele não ocupa nenhum ponto aqui em cima do eixo y, nem em cima do eixo x. Ele está exatamente em cima do eixo z. Então, em x e em y, o ponto B, a coordenada dele é 0. Então, aqui, ó, vai ficar 0. E a coordenada de A em Y é a projeção que a gente descobriu. Né? Então, ó, quando eu projetei em Y, ficou 3 seno de 60. Tá? Então, aqui, ó, vai ficar menos 3 seno de 60 graus. Isso vezes J. Né? E agora as coordenadas dos pontos A e B no eixo Z. Né? Se eu olhar aqui em Z, o ponto B está lá em cima, ele está a uma cota de 4 metros aqui da minha origem. Né? Então, a posição de B em Z vai ser de 4, né? Menos a posição de A em Z. Né? O ponto A, se eu projetar ele aqui em cima do eixo Z, ele vai cair aqui, né? Em cima da origem, no zero. Então, o ZA é 0. Então, fica 4 menos 0 vezes K. Beleza. Determinei, então, o meu vetor posição, né? O meu vetor posição BA. Agora, o que eu vou determinar? Eu vou determinar o módulo desse vetor, o módulo desse vetor posição, tá? Mas antes de determinar, aliás, para determinar o módulo, eu vou visualizar aqui, ó, eu já deixei representado, né? Um triângulo retângulo, né? Então, o que me interessa é saber esse valor aqui de BA, né? Que é o módulo do meu vetor posição. O que eu já conheço? Ó, eu já conheço a altura desse triângulo retângulo, que é de 4 metros, e eu conheço a base desse triângulo retângulo, que é de 3 metros. Então, como que eu vou calcular a resultante, né, que seria a minha hipotenusa aqui? É só fazer Pitágoras, né? Então, a minha hipotenusa vai ser o módulo do meu vetor, né, do meu vetor posição. Então, vai ficar raiz quadrada de quê? Da base ao quadrado, né? De um dos catetos aqui ao quadrado, então 3 ao quadrado, mais
o outro cateto de 4 metros ao quadrado também. Então lembra que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos dois catetos. Então estão aqui meus catetos, ó, cateto, cateto e hipotenusa. Fazendo essa continha aqui, eu vou ver o seguinte: 3 ao quadrado, 9, 4 ao quadrado, 16, 16 com 9, 25. Raiz de 25 dá 5. Então dá 5 o módulo desse vetor aí, posição RBA. O que eu vou fazer agora, né? Agora eu vou descobrir quanto vale o meu vetor unitário UBA, né? Então como que eu vou calcular o meu vetor unitário UBA? Meu vetor unitário UBA vai ser as coordenadas do meu vetor posição RBA dividido pelo módulo do meu vetor RBA, coisas que eu calculei no slide anterior. Na verdade, só vou ajustar aqui. Então, né, como que fica, se eu continuar o andamento dessa conta, como que fica aqui, ó. RBA vai ser igual. Menos 3 vezes cosseno de 60 vai dar menos 1,5. Então, fica menos 1,5 i mais menos 3 seno de 60 vai ficar o quê? Vai ficar menos 2,6j, então menos 2,6j, e o 4 vezes k vai ficar 4k mesmo, né? Então, mais 4k, tá? Então agora, o que eu vou fazer? Para achar o vetor unitário UBA, eu vou dividir as coordenadas do vetor posição pelo seu próprio módulo. Então aqui, ó, vai ficar assim. Então eu vou inserir ali uma fração. Tá lá. Então, quais são as coordenadas do vetor RBA? São menos 1,5 i menos 2,6j mais 4k. Fecha. E embaixo, qual que é o módulo? O módulo é 5, a gente tinha calculado. Fazendo essa continha aí, né, dividindo menos 1,5 por 5, menos 2,6 por 5 e 4 por 5, eu vou chegar no meu vetor UBA, tá? Então, ó, meu vetor unitário BA. Então vai ficar UBA é igual, vou colocar os valores ali da divisão, tá? Então vai ficar menos 0,3 i menos 0,52 j mais 0,8 k. Então esse é o meu vetor unitário BA. Agora que eu descobri o vetor unitário, então o processo que eu fiz foi o seguinte, ó, eu fiz as coordenadas do meu vetor posição RBA, né? Utilizei essa expressãozinha aqui de cima para encontrar esse R em negrito. Dividi isso pelo módulo desse vetor posição, que é o R que não está em negrito. Essa divisão me deu o vetor unitário. É nesse ponto que a gente está, vetor unitário. O que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar esse vetor unitário pela força. Que força? A força que eu tenho aqui no cabo, que é de quanto? De 80 newtons. Então, ó, FBA vai ser o valor da força vezes o vetor UBA. Então vai ficar, ó, FBA é igual ao valor da força, que é de 80 newtons, certo? Multiplicado pelo meu vetor UBA. Então, ó, menos 0,3i menos 0,52j mais 0,8k. Vou fazer essa distributiva aí. Então, vou encontrar que o FBA ele vai ser igual a menos 24i menos 41,6j mais 64k. Legal. Encontrei FBA. Beleza? O que eu vou fazer agora? Terminei o exercício? Não. Eu quero exatamente saber a projeção de FBA, né, sobre a barra AO, né? Então não terminei ainda o exercício. O que eu vou fazer agora, né? Eu vou descobrir
as coordenadas agora, né, da barra AO, né? Mesmo processo, então, vamos lá. Então, ó, vou descobrir primeiro as coordenadas, tá? Dessa barra aqui, ó, da barra AO. Então, como que vai ficar? O meu ROA, né, que são as coordenadas, vou começar a montar aqui, ó. Então, ROA vai ser igual. Deixa eu tirar um limite. Aí. Olhando lá, né, o ponto O lá em X, qual que é a coordenada dele? Ah, o ponto O aqui em X, ó, tá exatamente lá na origem. Então tá tranquilo. Quanto que é? 0. E o ponto A em X, quanto que ele vale, né? Lembra lá? A gente fez lá atrás. Quanto que é a projeção em X? Ó, 3 cosseno de 60. Então, vai ficar aqui, ó, menos 3 cosseno de 60 graus. Isso daí multiplicado pelo i, tá? Agora, qual é a coordenada de O em y? Tá na origem lá do y também, né? Então é 0, certo? Menos o que? A coordenada de A em y. O que é? O que a gente fez lá no começo, ó. A projeção de A em y vai ser 3 seno de 60. Então, voltando lá, ó. Então, aqui vai ficar menos 3 seno de 60 graus. Isso daí multiplicado por J. Agora, quais são as coordenadas em Z? Deixa eu arrumar aqui em cima. Quais são as coordenadas em Z, né? O O está no 0 e o A também está no 0, ou seja, não tem coordenada em Z, né? Para essa barra AO aqui. Ela tem coordenada só em X e em Y. Então, não vai ter essa última parte. Beleza. Determinei o meu vetor ROA. Falta fazer as continhas, né? Então, ROA vai ser igual 0 menos 3 cosseno de 60 vai dar... deixa eu fazer a conta aqui. Peraí. 60 cosseno vezes 3. 1,5. Menos 1,5. Tá? Então, vai ficar menos 1,5. Menos 1,5 i. Beleza. E menos 3 seno de 60. Quanto que vai dar? Então, ó, 60 seno vezes 3, só que é negativo. Então, menos 2,6. Tá? Então, ó, menos 2,6 o quê? J. Beleza. Tá aí. Agora, o que que eu preciso determinar? Eu preciso determinar esse valor aqui, né? Nossa, mas eu vou precisar fazer conta para encontrar esse valor? Não preciso, né? Por quê? Eu já sei que vale 3, né? Então, não preciso fazer conta, ó. Eu já sei que o módulo do vetor OA ou AO é de 3, né? É o comprimento aqui da minha barra. Então, não vou precisar fazer essa continha aqui, tá? Então, eu sei que é 3. E aí, eu posso calcular agora o meu vetor UOA, unitário OA. O que vai ser? O ROA, que são as coordenadas da barra, dividido pelo módulo da barra, que é de 3 metros, né, o tamanho dela. Então aqui, ó, vou inserir lá uma equação, vou inserir uma fração, então vai ficar coordenadas aqui em cima, ó, menos 1,5 i, menos 2,6j. E embaixo, o módulo, comprimento da barra OA, ou AO, 3, certo? Fazendo a continha aí, menos 1,5 dividido por 3 vai dar menos meio. Então, ó, menos meio o quê? I, certo? E menos 2,6 dividido por 3, deixa eu fazer a conta aqui. 2,6 dividido por 3, 0,866, tá? Então, ó, menos 0,866j. Esse é o meu vetor unitário OA. O que eu vou fazer agora? Então, ó, descobri o valor do vetor unitário OA, né? O que eu quero saber? A projeção da força de 80 newtons, certo? Exatamente a projeção dela
na barra, né, na barra AO. Então vamos voltar lá no enunciado. Ó. Determine a intensidade da projeção dessa força ao longo da barra. Então o que eu vou fazer? Ó, eu vou fazer essa continha aqui. Então a projeção da força ao longo da barra vai ser dado pelo FBA. A gente já calculou o FBA? Já. A gente tem as coordenadas dele, ó. São essas coordenadas aqui de FBA. Eu quero saber a projeção de FBA na barra O. Então eu vou multiplicar essa força BA pelas coordenadas do vetor unitário OA, né? Então fica, ó, FOA é igual a FBA vezes o OA, essa continha que eu vou fazer. Então vai ficar, ó, FOA vai ser igual a FBA, vou copiar as coordenadas, ó, menos 24i, peraí, menos 24i, todo esse valor aqui, dois iguais, peraí, menos 24i, menos 41,6j mais 64k, vezes o que? Vezes o meu vetor UOA, né? O menos meio, menos 0,866j. Então, ó, isso daqui vezes quem? Ali em cima, menos meio e menos 0,866j. Beleza, o que eu vou fazer? Ó, eu vou multiplicar. Então, vai ficar menos 24 multiplicado por menos meio, né? Então, ó, se eu fizer menos 24 vezes menos meio, vai dar um valor positivo, vai dar um valor de 12, então 12, certo? Menos 41,6 vezes menos 0,866, então, ó, 41,6 vezes 0,866, que dá 36, então, ó, mais 36, 64k, vou multiplicar por quanto ali? Por zero, né? Então, ó, menos 0,5i, multipliquei com menos 24i, menos 0,866j, multipliquei com menos 41,6. E o mais 64k, vou multiplicar por quanto aqui? Zero, que vai dar zero. Então, sobrou isso aqui, ó. O que acontece agora? 12 mais 36, 48 newtons. Então, se a gente olhar lá no comecinho, o exercício me dava essa resposta mesmo, ó, de 48 newtons, tá? Bom, pessoal, tá aí então nosso exercício. Assistam quantas vezes acharem necessário e me perguntem caso existam dúvidas, tá bom? Dei uma revisada nesse exercício, nos outros que a gente fez, tá? E aí a gente aproveita a semana que vem e já resolve mais, né? Entra num novo assunto aí, continuidade, e aproveita para tirar essas dúvidas se der tempo, embora nossas aulas estejam bem rápidas aí, bem corridas, né? Pessoal, obrigado, até mais, bom final de semana.